exército se recusou a mostrar uma monografia do general Mário Fernandes, que foi preso aí na tentativa de golpe. O deputado Ivan Valente fez uma reclamação bem justa. Vamos entender um pouquinho essa história com o nosso Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, vamos voltar a falar do General Mário, aquele que esquece. Essa foi a Desculpa. melhor abertura de Desculpa. corte. Parabéns, Sofia. Mas o Eu fato não é que, assim, resisti. o Mário, aquele Mário, o corte que nós fizemos dele voou, né? Porque a gente teve acesso ao documento. A Folha de São Paulo passou por uma situação absurda, na minha opinião, e porque eles foram atrás do documento físico. Mas eu vou recapitular, tá, Sofia? Eu vou até um pouco antes da minha matéria, porque na minha matéria eu falei bastante a respeito da influência nazista mesmo em forças táticas, que é a monografia desse militar. Mas só recapitulando, a matéria do Ítalo Nogueira, no dia 29 de novembro de 2024, ele escreve o seguinte, olha só, vamos lá para a Folha, que é o primeiro link. Exército proíbe acesso à monografia de general central em investigação da trama golpista. Lembrando, Mário Fernandes não é só o cara que queria dar o golpe de Estado. Ele é o cara que coordenou os Kids Pretos para assassinarem o Xandão. Estou falando de uma tentativa de assassinato que esse cara liderou e aconteceu no dia 15 de dezembro. O que aconteceu aqui? Punhal Verde e Amarelo. Exatamente, Punhal Verde e Amarelo e o grupo Copa 2022. Copa 2022. O que diz o Ítalo aqui na reportagem dele? O Exército proibiu nesta sexta, dia 29, o acesso público à monografia escrita pelo general da reserva Mário Fernandes, personagem central da trama golpista apontada pela Polícia Federal, na conclusão de curso da Escola de Comando do Estado-Maior da Força, o ECM. A Folha esteve no local, fiquem atentos o que aconteceu para proibirem. A Folha esteve no local na manhã da sexta para consultar a obra, sexta passada. A monografia com o título, nós vimos aqui no Meteoro e eu vou mostrar de novo. Comando de Operações das Unidades Especiais, Análise Crítica, defendida em 2022, chegou a ser entregue e foi consultada pela reportagem por cerca de apenas 10 minutos. Contudo, a bibliotecária responsável comunicou ao Ítalo Nogueira, que é o repórter, que a obra era sigilosa, sem esclarecer o motivo da restrição de acesso e retirou o livro da mesa em que estava. O trabalho de Fernandes estava na mesa do soldado que atendeu a Folha ao chegar no local, porque sim, ele foi na biblioteca militar, então ele foi recebido por soldados. Segundo a bibliotecária, ele havia sido consultado na quinta-feira por uma pessoa interna. Ou seja, talvez esse sigilo tenha sido recente, logo depois das prisões. Procurado, o Exército não se manifestou até a publicação da reportagem por razões de sigilo. As monografias de conclusão de curso de anos mais recentes estão digitalizadas na Biblioteca do Exército. A reportagem da Folha de segunda-feira descreveu os trabalhos de outros 3 oficiais presos pela Polícia Federal que frequentaram a escola de 2017 a 2024. O general da reserva integra a lista dos 37 indiciados pela Polícia Federal sob suspeita de atuar na trama golpista no final do governo Jair Bolsonaro. O relatório final das investigações foi enviado à PGR, a Procuradoria-Geral da República, a quem cabe agora decidir se arquiva o caso, pede mais investigações ou denuncia os suspeitos à justiça. Então, aconteceu esse... Assim, gente, eu não sei o que vocês acham. Para mim, é um absurdo um repórter receber um documento e ter ele tirado das mãos em 10 minutos. Porque o documento tem 182 páginas, eu acessei. Então, assim, primeiro, assim, mostra que o Exército é uma bagunça absoluta, porque se o documento está em sigilo, você não pode nem entregar. E, assim, se entregou e tirou, é porque tem alguma coisa ali que compromete. E aí a gente foi olhar o documento. Exato, e acabou gerando o efeito exatamente o contrário, porque é possível que isso tivesse passado batido se eles não tivessem retirado o documento, mas como eles retiraram o documento, o pessoal foi atrás de encontrar o documento e conseguiram, né? Eu tive acesso também e é isso aí. Porque é o seguinte, tem a reportagem do DCM que eu publiquei, assim, porque eu estava num sábado assistindo streaming com a minha esposa,
E aí eu vi a mensagem do Camarote da República e eu falei, bem, preciso trabalhar. E aí, Exatamente a basicamente, mesma coisa, eu também. eu parei assim. E aí é o seguinte, quem teve acesso foi o pesquisador Ananias Oliveira, que é da UFCG, e o perfil de redes sociais do Camarote da República. O que tinha nesse documento, gente, que não dava para mostrar? Existia a defesa de um GLO, de utilização de forças táticas para aplicar um golpe, e esse trecho que ele fala a respeito de tropas nazistas como referência do estabelecimento da segurança interna. Na página 53, o emprego básico dessas forças especiais, o Fernandes traça um histórico das forças especiais, citando o exemplo da Alemanha nazista, além de forças táticas na Guerra do Golfo, do Afeganistão e do Iraque. Teve gente que comentou no nosso outro corte do Meteoro, Sofia, e eu quero responder essas pessoas. Ah, mas é comum, as pessoas estudam história nazista. Queridos, eu sei disso. Tem, inclusive, outras expressões bem mais controversas englobando o nazismo. Mas quando a gente tem, 20 anos depois dessa monografia, os caras querendo dar um golpe exatamente nos mesmos moldes para atacar o comunismo, desculpa, isso aqui passa de uma referência acadêmica, que é o que deve ser, para ser uma coisa preocupante, que são as Forças Armadas emulando tática nazista. Que dá pra gente fazer Se começa a emular a tática nazista em alguns pontos, já vai para outros pontos bem rapidinhos, como os tais dos CPGs, né? Campos de prisioneiros, que eles já estavam defendendo. Que é exatamente o que o pessoal falou. No inquérito da PF, tem uma conversa que é a seguinte: alguém tem algum planejamento ou viu em algum momento a condução de um CPG sem aparelhos? Caso sim, chamar no privado, diz a mensagem. A sigla CPG, segundo a Polícia Federal, significa Campos de Prisioneiros de Guerra. O militar que fez a pergunta não está entre os indiciados pela polícia. Como resposta, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, que foi indiciado, escreveu Auschwitz. Os caras mencionam Auschwitz. O Mário Fernandes menciona uma operação de resgate do Mussolini. Do Mussolini. Então, gente, feita inclusive por um cara chamado Otto Skorzeny, que a mando do Hitler resgatou o Mussolini no norte da Itália, e ele é conhecido como Cicatriz por conta de um ferimento num duelo de esgrima, e ele virou espião da Mossad de Israel após a guerra e morreu na Espanha, governado pelo Franco. Então não é à toa, gente, não é à toa, por exemplo, que essa turma louva tanto, inclusive, o establishment sionista, Israel. As referências estão todas dentro desses setores militares. Uhum. Então, assim, é muito importante que a gente entenda e investigue mesmo essas monografias. Eu quero agradecer pessoalmente a revista Fórum também, que deu uma repercussão para a minha matéria. O Plínio Teodoro deu nos dias seguintes. Foi no dia 3 de dezembro, mencionando aqui, falando que a gente mostrou em primeira mão. Aqui no Meteoro foi o primeiro vídeo que eu gravei falando sobre isso. E assim, é isso. O cara citando a ação do Hitler para liberar Mussolini em uma monografia. E aí, efetivamente, é isso, Sofia. Ah, mas agora a gente tem acesso ao documento. Por que o deputado vai lá questionar o sigilo? Eu quero saber por que o Exército botou isso em sigilo. Uhum. Qual que é a razão por trás disso? É uma nota aqui que tem do painel da Folha que diz isso aqui, ó. O deputado quer respostas da defesa, do Ministério da Defesa, sobre o sigilo repentino em uma monografia de general indiciado. Folha foi impedida de acessar a íntegra do trabalho escrito por Mário Fernandes, suspeito de tramar um golpe de Estado. Reportagem diz o seguinte: o deputado Ivan Valente, do PSOL, protocolou nesta segunda, na Câmara, um pedido de informações ao Ministério da Defesa sobre o fato do Exército ter proibido o acesso público à monografia escrita em 2022 pelo general da Reserva Mário Fernandes, na conclusão do curso dele de Escola de Comando do Estado-Maior da Força, a ECM. Na última sexta, a Folha esteve nessa escola e, em primeiro momento, a monografia foi entregue à reportagem para consulta. Cerca de 10 minutos depois, contudo, uma bibliotecária tirou a monografia da mesa, alegando que o material era sigiloso. Em seu requerimento, Ivan Valente quer saber por qual motivo o Exército adotou repentinamente a restrição ao acesso à monografia e cobrou transparência. Mário Fernandes é um dos personagens centrais da trama golpista.
apontado em um inquérito da Polícia Federal. Ele é suspeito de ter sido responsável em 2022 por elaborar um plano para matar o então presidente eleito Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu digo mais em cima desse requerimento do Ivan Valente, tá, Sofia? Cadê o Múcio? Muito bem lembrado. O crime é do Bolsonaro, tá, gente? Eu não tô confundindo as Óbvio. coisas, mas assim, o governo em vigência é o do Lula. Cadê o Lula resolvendo essa pendenga? Porque, assim, e não dá nem para dizer, assim, não é nenhuma demanda popular. Os caras queriam matar ele. Uhum. Os caras queriam matar ele. Tipo, vai ficar tudo no sigilo? Será que não tem mais coisas em sigilo que a gente nem sabe, Sofia? Exato, exato. E, cara, eu tenho até medo de descobrir o que que a gente encontra se a gente começar a cavocar essas monografias e dissertações desse pessoal aí. Porque uma das coisas que eu repito bastante aqui no Meteoro é a gente precisa desesperadamente mudar a formação dos nossos militares. Eles já são formados para serem do jeito que são, para serem golpistas, para serem antidemocráticos, para serem aí da bolha conservadora, como eles mesmos apontam, né? Então, cara, se a gente começar a olhar essas dissertações, essas monografias, essas teses, vamos Vai prestar. encontrar muito chorume, muito chorume. Sim. Essa monografia do Mário Fernandes, você que teve acesso também, Sofia, ele previa tudo que aconteceu em 2022, eles estavam ali, era o plano. 20 anos antes eles já 20 tinham anos o plano antes. do golpe. Eles já tinham um plano do golpe. Era o emprego de forças táticas numa GLO, num estado de sítio. E é muito pior do que esse 64, gente, porque 64 foi um negócio assim. O presidente ficou com medo da marcha militar e vazou, a presidência ficou vaga e eles tomaram o poder. Foi isso que aconteceu. Nesse caso, eles sabiam que o Lula ia resistir, eles estavam indo pro embate. Era isso que ia acontecer. Não, e eu imagino que você também tenha lido o relatório da PF, né? Esse último. Uhum. E uma das coisas que me chamou a atenção era que eles já tinham a minuta para formar um gabinete de crise no dia seguinte ao plano aí do punhal verde e amarelo. Uhum. E você lê aquilo lá, quais que eram as estratégias que eles estavam colocando. Gente, em 64 eles levaram 4 anos. Foi em 68 que saiu o AI-5. Sim. Aquilo lá era para o plano Punhal Verde e Amarelo era dia 15 de dezembro. No dia 16 eles já iam colocar um gabinete de crise que era basicamente um AI-5. Eles iam colocar o AI-5 no dia seguinte. Sim. Sim. Porque 64 as pessoas esquecem. Por que 64 foi? Não foi tão suave, mas foi um pouco mais suave. Existia apoio americano. Os americanos já estavam na costa, eles falaram: ó, pode fazer que a gente garante aqui. E aí eles estavam vendo que ia rolar. E na verdade o presidente vazou e falou o que rolou. Aqui não, gente. O Lula ganhou a eleição. O Lula estava empossado. O Lula estava fazendo os ritos normais. Eles iam matar as pessoas. E eles botaram as pessoas em quartel, inclusive até para eles terem para onde fugir, né, Sofia? Exato. Exato. É muito grave, gente. É muito grave o que a gente viu ali. Era uma início, assim, de guerra civil. E vamos deixar bem claro que não acabou. Não. Não acabou porque esse pessoal ainda não foi punido e não acabou porque as Forças Armadas ainda não foram reformadas, se é que tem como reformar, mas enfim, se da gente deixar barato, é só uma questão de tempo até eles tentarem de novo e a gente pode não. Dessa vez a gente escapou, da próxima pode não escapar. Então tem que estar preparado para isso. É isso, Sophie. E lembrando, Eliane Cantanhede, a Eliane Cantanhede, tá? Não sou eu, a amiga do Merval Pereira. Ela noticiou horrorizada que, assim, o Múcio e parte da cúpula militar já estão propondo de novo anistia. Tá? Óbvio, óbvio. Depois de tudo isso. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos. Antes que eu comece a chorar. Cara, quando você tá do mesmo lado que Eliane Cantanhede, é porque a coisa tá muito feia.
Beijos, Lili. Encerramos, pessoal. A gente já volta a dar um tchauzinho para vocês. Até mais.